Olá! A tecnologia hoje avança numa velocidade que, nossa, às vezes fica fácil se sentir meio perdido, né? Por onde é que se começa a aprender? Bom, nessa análise, a gente vai fazer uma viagem no tempo para encontrar essa resposta, explorando as bases que sustentam todo o nosso mundo digital. Vamos nessa? Olha só essa citação. Ela é de verdade, viu? Foi tirada de um fórum de desenvolvedores aqui no Brasil. E ela mostra direitinho a ansiedade de quem está começando na carreira de tecnologia, sabe? A pessoa está ali, prestes a fazer uma prova técnica para um programa de formação, é muita pressão, são muitas dúvidas. E é justamente essa sensação de estar perdido no meio de tanta tecnologia que levanta a nossa questão principal. Com um mundo de linguagens, de plataformas, qual é o verdadeiro ponto de partida para quem quer não só fazer parte, mas de fato construir o futuro da tecnologia? A resposta, olha, tá na história. Então, vamos começar bem do comecinho. A própria palavra computador já nos dá uma pista. Ela vem do latim computare, que significa, basicamente, calcular. É isso. Antes de existir qualquer tela, qualquer aplicativo, a grande busca da humanidade era por um jeito mais eficiente de lidar com números. Essa necessidade foi a sementinha de tudo. E essa busca é antiga, mas antiga mesmo. Uma das primeiras ferramentas criadas para computar foi o ábaco, um instrumento mecânico que surgiu há mais de 2000 anos. A ideia de ter uma máquina para ajudar a fazer contas definitivamente não é nada nova. Aí, a gente dá um salto de séculos no tempo e chega em 1640. Aqui, o matemático Blaise Pascal cria uma coisa simplesmente revolucionária: a primeira máquina de calcular automática. A diferença aqui é fundamental. Agora, a máquina fazia o trabalho sozinha. A ideia de automatizar o cálculo nasce bem aqui. E a partir daí, a evolução acelerou de um jeito, assim, impressionante. A história dos computadores modernos é dividida em 4 grandes gerações, e cada uma delas foi marcada por uma revolução tecnológica. Vamos ver rapidinho como uma foi construindo a base para a próxima. A primeira geração, bom, essa era a geração dos gigantes. E quando a gente fala gigante, é gigante mesmo. O ENIAC, que é um dos maiores exemplos, era colossal. Pensa só, 19.000 válvulas, ocupava uma sala inteira e gastava energia que dava para abastecer uma cidade pequena. Eram máquinas de uso super restrito e complicadíssimas. Aí veio a segunda geração, que foi definida por uma única invenção que mudou absolutamente tudo: o transistor. Ele entrou no lugar daquelas válvulas enormes e frágeis, e o resultado foram computadores muito menores, mais rápidos e confiáveis. Tão confiáveis que pela primeira vez eles começaram a entrar no mundo dos negócios. A terceira geração trouxe os circuitos integrados, os famosos chips. Isso permitiu colocar dezenas, e logo depois centenas de transistores numa pecinha minúscula de silício. A miniaturização deu um salto gigantesco, e com ela, a ideia de um computador pessoal começou a virar realidade. E, finalmente, a gente chega na nossa era, a quarta geração. O protagonista aqui é o microprocessador, que basicamente colocou uma unidade de processamento inteira num único chip. O resultado? Bom, é a evolução que a gente vê aí, daquele monstro que ocupava uma sala inteira para os aparelhos que hoje cabem na nossa mesa e no nosso bolso. Até agora, a gente falou da parte física, né? Do hardware. Mas a verdade é que mesmo antes dessas máquinas eletrônicas existirem, a ideia de dar instruções para uma máquina já estava nascendo. Lá no século XIX, Charles Babbage projetou uma tal de máquina analítica. E foi a Ada Lovelace quem escreveu o que hoje é considerado o primeiro algoritmo do mundo, feito para essa máquina. Eles foram os primeiros a enxergar o fantasma na máquina, a lógica. A palavra lógica vem do grego logos, que quer dizer razão, argumentação. É um campo de estudo que não se preocupa se uma coisa é verdade no mundo real, mas sim se a estrutura do pensamento é válida. É como se fosse um conjunto de regras para raciocinar do jeito certo, um passo a passo sem deixar dúvida. E aí vem o pulo do gato. Lá por 1800 e pouco, um matemático chamado George Boole pegou essa filosofia antiga e transformou em matemática. Ele criou a álgebra booleana, um sistema onde afirmações podiam ser verdadeiras ou falsas e podiam ser manipuladas com operadores como e, ou e não. E isso, bom, isso é uma coisa que uma máquina, com seus circuitos abertos ou fechados, consegue entender. Ele deu um jeito da máquina raciocinar. E essa sacada do Boolean nos leva direto para a dualidade que é a base de toda a computação moderna. Aquela distinção entre o corpo físico da máquina e a mente lógica que comanda tudo. De um jeito bem simples. O hardware é tudo aquilo que a gente consegue tocar.
a placa-mãe, o processador, a memória. O software é o conjunto de instruções, os códigos, os programas que dizem para o hardware o que ele tem que fazer. Um é físico, o outro é puramente lógico. E as diferenças são bem profundas. A natureza do hardware é física, a do software, lógica. O hardware funciona como um sistema de entrega, enquanto o software é quem executa as tarefas. E olha que curioso o ponto da durabilidade. O hardware estraga com o tempo, ele se desgasta fisicamente. Já o software não estraga, mas ele fica obsoleto. Ok, então a gente já passou pela história das máquinas, pela descoberta da lógica, mas como é que isso tudo se conecta com aquele desenvolvedor nervoso lá do começo que está tentando aprender a programar hoje? A resposta é essa aqui. Em programas de formação como o Start da Capgemini, antes de se ensinar qualquer tecnologia específica, seja Java, Cloud, o que for, existe um módulo inicial que é comum e obrigatório para todo mundo. E o nome desse módulo? Lógica. E esse exemplo prático aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada nessa lista de exercícios para iniciantes. A tarefa não é criar um aplicativo super complexo, é usar a ferramenta, que no caso é Java, para resolver problemas de pura lógica. Somar dois números, fazer uma conversão de valores, criar umas regrinhas simples. O foco total é treinar o raciocínio. Isso não é um caso isolado, tá? Olha só para este roteiro de estudos, um roadmap completo de TI. Qual é a fase 1? A base obrigatória? Lógica básica, raciocínio lógico, algoritmos. O documento deixa bem claro, sem dominar isso, programar vira uma coisa confusa e pouco eficiente. E é a partir dessa base sólida que todo o resto é construído. Todas essas tecnologias que hoje parecem tão complexas, inteligência artificial, big data, cloud computing, todas elas, na sua essência, são só camadas e mais camadas de abstração construídas em cima dos mesmos fundamentos de sempre. A máquina que computa e a lógica que guia essa máquina. Então, no fim das contas, a história não é só sobre o passado. Ela nos dá um mapa, o verdadeiro ponto de partida. O caminho desde o ábaco até a inteligência artificial nos mostra que o segredo não está na tecnologia do momento, mas sim nos fundamentos. E aí a pergunta muda, né? Não é mais por onde eu começo, mas sim, com esses fundamentos, o que a gente vai construir a seguir?